sobre a percepção do idoso, né, a respeito dessa sexualidade. Vamos falar sobre o diagnóstico de HIV e também de outras ISTs, e também falar da população, da visão da sexualidade da população LGBTQI+, nos idosos. E antes da gente começar, a gente vai assistir um videozinho da doutora Isabela, que ela gravou há um tempo pra gente, sobre esse assunto. Aí, se a Mari puder pôr pra mim, fazendo um favor. Eu vou colocar aqui, daí vocês vejam se vai sair o som, tá? Se não sair, me avisem. E eu vou compartilhar minha tela, minha área de trabalho está uma bagunça, não repare. Sem som. Eu acho que só pega som se tu botar naquela da tela inteira, tá ligado? Em vez de ser... Como é que... eu acho que tá. Mas não sei por que tá sem som, então. Sem som. Ainda não, Mari. Vitor TI, ajuda aí. Chama os técnicos. Ô Mari, tenta compartilhar só esse vídeo aí. Como que faz isso? Peraí. Quando você for apresentar, tenta apresentar só a janela desse vídeo. Mas é que não aparece pra mim a janela do vídeo, porque não tá na guia. Calma, pessoal. Tá, aparece sim, tá. Ó, vê se vai. Vou tirar o fone. Tirei. Oi, gente. Eu sou Isabela, geriatra e colaboradora da Liga de Geriatria e Gerontologia da Unipampa. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre sexualidade na terceira idade. Na nossa sociedade, falar de sexualidade já é um grande tabu. Quando a gente fala de sexualidade no paciente idoso, então isso é um tabu maior ainda. Isso é tudo que a gente não quer que aconteça, né? A gente precisa entender que a sexualidade perdura por toda a nossa vida. Então não é porque a gente envelhece que isso muda. E outro passo é a gente entender que o idoso não é uma pessoa assexual. Então, quando a gente entende que a sexualidade é muito mais do que só sexo, do que penetração, né? Envolve também carinho, beijo, massagem, abraço, tudo isso, né, são expressões da nossa sexualidade. Então, quando a gente entende que tudo isso faz parte do envelhecimento normal, a gente entende como é importante abordar esse assunto. E muitas vezes o preconceito não é só, né, do paciente ou da família. Às vezes o preconceito vem da gente mesmo. Então, às vezes a gente não aborda esse tema em consulta, ou a gente não se sente à vontade para conversar sobre isso. Isso não pode acontecer. A sexualidade também é um tema de saúde pública. Quando a gente percebe que entre a faixa etária dos idosos é uma das faixas etárias que mais cresce as infecções sexualmente transmissíveis, a gente consegue dimensionar a importância de conversar sobre prevenção, sobre doenças mesmo, infecções sexualmente transmissíveis. Alguns idosos carregam mitos, né, que ouviram desde da sua adolescência, da sua fase adulta, de que, por exemplo, depois que a mulher entra na menopausa não precisa mais usar camisinha, porque a mulher não engravida mais. Mas a preocupação não é só em relação à gravidez, né? A preocupação envolve também doenças. Então, tudo isso é muito importante a gente abordar em consulta,
às vezes a gente não se sente realmente à vontade para conversar sobre isso em consulta, mas isso então é um problema nosso, né? Uma coisa que a gente tem que trabalhar. O paciente que está na nossa frente não pode sofrer por um preconceito nosso, né? Então, e alguns também não vão querer falar sobre isso, mas é muito importante que a gente deixe o canal aberto. Então, caso ele se sinta à vontade, caso seja uma necessidade dele de conversar sobre isso, ele tem que sentir que a gente está disposto a ouvir, a gente quer saber e quer ajudar em relação a isso também, né? Então, isso é o mais importante. Nas consultas eu costumo perguntar, como pergunto de todas as outras coisas, como que tá para evacuar, como que tá para urinar, como que tá a sua alimentação, como está a sua vida sexual, né? Muitos não querem falar, mas muitos outros querem e precisam falar, precisam de orientações, e faz parte também do nosso atendimento quebrar tabus e quebrar paradigmas para que a gente possa atender da melhor forma possível, né? Então, logo a gente pode conversar mais sobre isso, enviem suas dúvidas, seus comentários, podem falar comigo por aqui, pelo meu Instagram também, vai ser um prazer ajudá-los. Tchau, tchau. Conseguiram ouvir? Sim, Tava obrigada. fofa, né? Querida. Muito fofa. Então, gente, vamos começar o nosso debate. Primeiro, eu queria perguntar para vocês se vocês conseguiram achar material sobre isso, se foi difícil, vocês acharam o tema interessante ou não, e aí me conta. Assim, comparado com outros temas, vocês estão me escutando? Tá. Comparado com outros temas que são mais populares, né, que tem menos tabus, é um pouco mais difícil de encontrar as coisas. Porém, isso não quer dizer que com um pouco mais de dedicação a gente não encontre materiais de qualidade sobre isso. Eu achei bem interessante, inclusive depois eu queria compartilhar com vocês. Eu encontrei um livro simplesmente maravilhoso sobre introdução às velhices LGBTs. Mas não fala só sobre isso, né? Enfim, entra também em DSTs e é bem completo, bem cheio de coisa. Eu gostei bastante de procurar sobre esse assunto. Manda pra gente, sim. Parece ser bem legal. Então, eu também achei bastante interessante. Eu acabei lendo sobre a minha parte sobre o envelhecimento na população LGBTQI+. Aí hoje eu estava pesquisando que eu tinha perdido o artigo e eu achei um livro também que falava muito sobre isso. Então, caso alguém quiser depois, eu não cheguei a ler todo ele, porque é grande, mas gostei muito do tema. Não é algo que a gente está muito habituado a ver, tanto a sexualidade na população idosa, ainda mais dentro dessa população que já tem um preconceito, né? Então, preconceito não, digamos, a gente tende a não comentar sobre isso e tende a ignorar muitas vezes, deixar de perguntar sobre isso, né? Eu achei muito, muito importante esse debate aí, para a gente mesmo quebrar nossas barreiras, que a gente já tende a não falar nem sobre a sexualidade, às vezes, com a pessoa jovem, né? Então, com idoso, a gente fala menos ainda. Pode falar, Grace. Eu queria falar que eu gostei muito do tema também. Eu acho que se não fosse aqui na Liga, não teria outra oportunidade de eu ver e ler sobre isso, assim, sendo estimulado por alguém, no caso, né? E eu queria falar também que, lendo as coisas, eu percebi que a gente às vezes se acha super esclarecido, sem tabus, e mesmo assim, lendo, a gente percebe que ainda tem muita coisa dentro de nós também que precisa mudar para poder fazer um atendimento adequado e abordar esse tipo de tema e até outras coisas em relação aos idosos. Então, eu achei muito legal. Gostei bastante. Eu achei bem legal, pesquisando sobre essa percepção do idoso, que a maioria da percepção que o idoso tem da própria sexualidade não é dele. Vem de uma concepção que foi feita pela sociedade, né? De que idoso é assexual, de que ele não tem desejo, que se ele tem, isso é uma coisa de que até eu vi num texto, acho que o Heitor viu mesmo, que é tipo velho tarado, sabe?
E aí começa a aparecer essas piadas, esses estereótipos, e aí fica cada vez mais difícil do idoso achar que isso que é normal, ele ter uma sexualidade, falar sobre essa sexualidade. Eu achei muito interessante também a questão de que aquele tópico inicial ali que a gente deveria pesquisar, né, todos nós, a questão de trazer, inclusive o que a Isabela falou no vídeo, de trazer o idoso como assexual, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. E todos os artigos trazem esse conceito. E eu nunca tinha pensado em como que realmente a sociedade e a gente também, querendo ou não, como a Grace disse, a gente não tem muita oportunidade de ver isso, de falar sobre isso, mesmo que a gente tenha um curso, tenha uma universidade diferente que promove o debate de assuntos diferentes, não é algo que eu nunca tinha pesquisado. A gente sempre fala, mas nunca pesquisa de fato, e eu achei muito interessante essa questão, e inclusive trazer alguns artigos que eu li, a parte de revisões integrativas, na realidade, que tinha. Que muito preconceito nos profissionais da saúde, que supõem que o idoso não tem desejo, não tem nada de sexualidade, nada relacionado, sabe? Que ele estabelece aquela relação, a partir do momento que ele se torna idoso, ele é a avó, o avô, e aí até aquela questão que a gente já falou em alguns outros momentos, de infantilizar o idoso. Porque daí, ao momento que tu infantiliza ele, tu tira toda a sexualidade dele também. Vai lá, pessoal. Acho que é o Jack agora. Só para complementar isso que a Raíza comentou sobre a questão dos profissionais de saúde, num artigo que eu li, as fontes de informações que os idosos buscavam, digamos assim, o artigo tratou de saber onde que os idosos procurariam informação, né? Os profissionais de saúde estão entre as últimas pessoas, os últimos locais em que eles vão buscar a informação por causa desse distanciamento que acaba se criando quando no ambiente da interação entre o profissional de saúde e o idoso, no caso, né? Sendo que a televisão seria o local onde ele mais buscaria informação, mas a gente sabe ao mesmo tempo que é um local que não tem nenhuma campanha, ou talvez tenha, eu não conheço, mas no artigo dizia que a maior parte não se direcionava ao público idoso, sempre é para o jovem, né? Tem essa questão de se cuidar com o jovem, usar o preservativo jovem, e o idoso não é contemplado. Então, só para complementar, eu acho que eu estava com a mão levantada, mas eu baixei. Eu até li um artigo que falava de uma novela da Globo que passou, e que tinha duas senhoras, né, que eram casadas, e a gente sabe que em outras novelas da Globo já passaram relacionamentos homoafetivos, mas com pessoas jovens, e que, tipo, isso foi muito bem aceito pelo público. Só que, em especial, esse casal, não. E, inclusive, eles tiveram que mudar o rumo da novela, por causa que todo mundo estava odiando essa relação entre elas duas. E eu achei, tipo, isso muito absurdo. Que a relação homossexual, ela já não é muito aceita, e na velhice principalmente, a ponto de ter que tirar duas atrizes do papel. Só mais uma coisa que eu lembrei quando o Michel falou sobre informação, né? Que o idoso às vezes não confia no profissional de saúde, a gente tem que pensar por quê, né? Como esse profissional de saúde chega no idoso para ele não confiar tanto assim. Televisão, e hoje, se a gente pensar uma grande fonte de informação, seria a internet, só que a gente passa por uma constante exclusão dos idosos desse meio. Então, assim, fica ainda mais difícil. E outra coisa, que aí vai com o que a Rai falou lá no começo sobre uma discriminação, né? E aí a gente tem os idosos LGBT que vão sofrer tipo, uma dupla invisibilização, né? Porque ele a gente já finge que os idosos não existem, né? Excluídos ali. E aí, de fato, entra mais outros LGBTI+, então ele é duplamente estigmatizado e excluído, né? Enfim, é um tema muito complexo.
Acho que é a minha vez. Eu acho que tem 3 pontos aqui que são que foram propostos para discussão. Eu acho que cada um tinha que ser separado em discussões, não uma só, não um encontro só, porque são temáticas amplas, com muita coisa para ser abordada. Sexualidade já é uma coisa que, mesmo adolescentes e adultos com 20 anos não sabem abordar direito. Então, eu acho que a gente tinha que partir do princípio. O profissional de saúde, muitas vezes, ele mesmo tem vergonha de abordar isso com o paciente. Vendo a anamnese do pessoal do primeiro semestre, assim, é maravilhoso. Quando vocês chegam na parte ali perguntando sobre a sexualidade, a vida íntima da pessoa, o quanto o pessoal trava, o quanto o pessoal não sabe perguntar, ou não sabe, mas como eu vou perguntar isso? Como eu vou abordar isso? Então, a gente primeiro tem que pensar do básico, fazer o básico bem feito. Como que a gente pergunta, como que está sendo o tipo de relação sexual do paciente, e a gente tem dificuldade de perguntar isso, e não tem dificuldade de perguntar qual é a cor das fezes dele, qual é a cor da urina dele. Então, acho que a gente tem que partir desse ponto. O fato de muitos profissionais, e assim, não é nem a questão de ser profissional de saúde, não, eu acho que é a questão social de a sexualidade não ser tão discutida e tão abordada. Mesmo, às vezes, entre rodas de amigos, você só vai conversar sobre sexualidade, mesmo com pessoa que você é muito íntima. Não é uma coisa que você joga ali na roda de conversa com todo mundo, a maioria das pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto ali, ISTs, eu acho que dá um outro mundo para estar discutindo. E o terceiro ponto é LGBTQIA+. LGBTQIA+, por si só, já é um assunto que eu vou falar que eu apresentei seminário e eu não sei explicar para vocês as coisas direito, eu me confundo. Fiz uma oficina agora no Cobem também, que assim, quebrou minhas pernas, foi sensacional, mas quebrou minhas pernas quanto a gente não aborda esses assuntos. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que partir do básico. Entendeu? E entender o básico e vamos discutir o básico, porque isso aí, assim, já começar consciente que a gente não vai conseguir abordar tudo. LGBTQIA+, é um assunto que eu acho, assim, extremamente complexo e ninguém está preparado, nem mesmo os profissionais formados estão preparados para lidar com esse assunto e essa abordagem. Na população em geral. Na população idosa, é mais ainda, entende? Então, assim, eu queria parabenizar pela escolha das temáticas, eu achei super importante, achei muito legal. Só que eu acho assim, dá para fazer umas 300 horas de curso aqui. A gente pode, talvez outro dia fazer de novo, sabe? Fazer mais vezes. É um tema que sempre vai estar presente. Pode falar, Lorena. Eu achei bem legal essa questão da sexualidade, né, na comunidade LGBT. E realmente eu concordo com a Bia. Eu fui pesquisar artigos e são artigos enormes, tem muita coisa, muita revisão integrativa e daria muita discussão, sabe? Muito debate interessante em cima disso. E um ponto interessante, né, que eu li um artigo que ele captava assim, a percepção, a representação social que os idosos têm em relação à sexualidade, né? E um ponto interessante que eu achei que a doutora Isabela trouxe, e um dos motivos para que os profissionais da saúde não investiguem muito sobre a sexualidade é a gente associar a sexualidade, né, reduzir a sexualidade ao ato sexual em si. O ato sexual, ele está dentro da sexualidade, mas ele não compõe toda a dimensão que a sexualidade tem, né? E muitas vezes o profissional da saúde não aborda esse tema porque ele pensa que sexualidade é ato sexual e, portanto, o idoso, né, ele é cometido muitas vezes por disfunção erétil ou por distúrbios hormonais, então ele não é um ser sexual. E nesse artigo que eu li sobre essas representações que os idosos têm a respeito da sexualidade, muitos deles, eles trazem não o sexo em si, mas questões como amor, companheirismo, respeito, a intimidade, né, o toque, e não o ato sexual. Então, a partir disso, a gente consegue entender um pouco por que o profissional da saúde não aborda isso, justamente por não ter, e isso é muito sério, né, não ter essa
compreensão do que seria a sexualidade e, portanto, não aborda. Só para fazer um comentário sobre o que a Lorena falou, eu vi um artigo, eu não sei se é o mesmo, mas que é como os idosos expressam essa sexualidade, que é uma pesquisa que foi feita em 3 países, que era Portugal, Inglaterra e aqui no Brasil. Não sei se foi isso. E, tipo assim, além de mostrarem, eu acho que eram 8 diferentes classes, assim, de afeto, dava para perceber que em determinada cultura o tipo de amor e afeto é mais valorizado, entendeu? Então, por exemplo, em Portugal, fazer carinho e atenção, abraçar, dar a mão, era uma coisa mais valorizada. No Brasil, era a pessoa se sentir atraente, que era mais voltada à autoestima. Já na Inglaterra, tipo, voltava, variava até quanto à idade. Os ingleses mais velhos voltavam-se mais para as atividades sexuais. Já os outros ingleses eram para as relações de apoio. Então, se é um relacionamento que você tem bastante conversa e tudo mais. Então, eu achei isso muito interessante, porque além de ser a sexualidade ter uma ampla, um leque enorme, assim, de coisas que dá pra gente falar, muda muito conforme a cultura também. Eu acho que quem que é o próximo? O próximo pode ir, gente, que eu não tenho aqui na lista. Ah, Rafael. Acho que sou eu. Eu ia falar também que eu amei esse tema, gostei muito. E eu ia trazer uma vivência que eu fui numa UBS, num atendimento fisioterapêutico, eu fui acompanhar. E chegou um casal de homens. E aí, só que eles falaram que eles eram amigos, que o mais velho cuidava do... Não, contrário, o mais novo cuidava do mais velho. E aí eles falaram todo o tempo que eles eram amigos, que a família do mais novo tinha abandonado, do mais velho tinha abandonado, aí esse mais novo cuidava dele e tal. E eles não falaram nunca que eles eram um casal. Só que daí a gente sentiu que eles tinham muita vergonha. E aí esse mais velho, ele queria falar que o outro era companheiro, que era marido, algo assim. E o outro não deixava ele falar, sabe? E aí a gente conversou bastante sobre isso também quando eles saíram e como a gente ia reagir a isso. Era só para trazer essa vivência mesmo, porque a gente não sabia como reagir, sabe? Como que podia deixar eles mais à vontade, porque eles não conseguiam falar. Aí eles até falavam, a gente briga muito. Aí a gente via que não era uma coisa tão de amigos. Porque no banho eu ajudo ele. E aí a gente ficou assim, tá, isso acontece sempre. Aí ele falava sim. Aí o outro, não, ele nunca me dá banho. Para, tá mentindo. Tipo assim, sabe, com bastante vergonha. É um assunto muito delicado mesmo, né? Mas eu acho que tem que deixar eles à vontade. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que eu deixaria a pessoa à vontade para falar. Eu acho que forçar também não é uma coisa que vai levar a lugar nenhum, né? Sou eu? Acho que é eu. Eu tava lendo também lá, né, sobre esse assunto e eu vi um artigo que, tipo, eles estavam perguntando em si pros idosos entrevistados e tal, né, e os idosos em si, maioria em si, 70 e tampicos lá falava que era importante falar em si sobre a sexualidade em si com eles, né, só que na hora de tentar ensinar eles depois, dos que queriam aprender, baixou essa porcentagem lá embaixo, justamente aí elenca um aspecto da nossa sociedade, que é aquele aspecto por exemplo, por mais que se eu sou mais novo e eu sei alguma coisa que o cara que é mais velho que eu não saiba, já é tipo, pega como se fosse uma ofensa, sabe? E aí cria-se uma resistência pro idoso, que, por exemplo, por mais que ele saiba que aquilo é importante, ele acha que é o dono do saber, assim, é uma coisa que a sociedade impõe no idoso, que ele é um dono do saber, então, para ele mesmo, ele se ofende em querer aprender com alguém que é mais novo que ele, aí automaticamente ele se torna um desafio tentar ensinar ele, sendo que ele tem esse desafio dentro do próprio ser dele, que ele não quer aprender por se sentir ofendido, sabe? E isso eu vi que no artigo declarou, eu achei muito interessante. Não sei se eu fui claro, viu? Mas eu acho que eu entendi. Foi sim. Não, eu entendo totalmente, tipo, depois eu conto o caso da minha avó para vocês. Uma história de amor da minha avó. Mas aí, pode falar, Carlos, aí eu conto.
O que eu tinha visto também, que foi bastante de encontro com o que a Clícia disse e o que a Isabela disse no comecinho, é que a gente geralmente pensa que a sexualidade do idoso vai ser mais em ele ter o ato, relações, mas não, que ele pode demonstrar isso de diversas formas. E aí no artigo que ele falava que, tipo, o senhorzinho idoso fazer a barba, ou ele, tipo, a mulher usar um perfume novo, colocar um vestido novo que ela comprou e gostou, já é uma forma de ela demonstrar uma sexualidade. E que muitas vezes a gente não leva em consideração. E eu achei isso legal de pensar diferente do que eu achava antes. Então, tem tanta questão do profissional não saber lidar, né, com a situação de como perguntar, como chegar, como falar disso ou não querer falar, mas também eu acho que a maioria dos idosos, eles vão até o médico acompanhados, né, de um familiar. E às vezes esse familiar não tem a abertura com o idoso e a pessoa se sente constrangida de falar na frente dela. Então, teria que lidar tanto com a questão do familiar, né, com a família daquele idoso, em como que eles lidam a sexualidade daquele membro da família, tipo a gente lidando com a sexualidade dos nossos pais, sabe? Parece que dá um bloqueio. Então, é isso que a gente tem que também pensar em como que esse idoso vai se relacionar com a família dele nessa questão. O meu avô, por exemplo, quando estava vivo, ele sentia muita liberdade de falar com a minha mãe. Então, ele pediu para a minha mãe levar ele no médico para falar sobre isso, e aí o médico fez lá todos os procedimentos necessários, que foi dar uma vitamina. E para ele foi bom, sabe? Talvez a vitamina que o médico deu nem tenha feito nenhum efeito, né? Na sexualidade, mas talvez só o fato dele ter ido ao médico, ter falado sobre aquilo, tenha ajudado psicologicamente ele, né? Aí outro ponto, agora outra parte, enquanto eu estava lendo os artigos, me veio na cabeça como que as casas de repouso lidam com isso. Porque a impressão que eu tenho é que na casa de repouso eles infantilizam aquelas pessoas e todo mundo lá é assexuado, né? Não existe a mulher, o homem, a sexualidade. Então, se existe um relacionamento dentro da casa de repouso, como eles lidam com isso? Lidam igual ao colégio, que separa todo mundo e ninguém pode se relacionar? Como que é isso? Não fui procurar, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode também, de repente, ir atrás, né? Meu Deus, a gente já deu uma levantada. Então, eu vou contar para vocês rapidinho da história da minha avó, é bem bonitinho. A minha avó, meu avô, ele teve Alzheimer e aí ela ficou cuidando dele durante anos e anos e anos. E aí ele faleceu. E depois de alguns anos do falecimento dele, um namorado que ela tinha quando ela tinha 16 anos entrou em contato com ela e eles começaram a conversar. Tipo, ele procurou a irmã da minha avó para passar o contato da minha avó e aí eles começaram a conversar e tudo, e agora eles estão namorados. Aí, o que acontece, né? A minha família ficou, principalmente os filhos dela, ficaram muito possessos, sabe? E enquanto eu estava lendo o artigo, eu vi muito essa relação da dependência com a família. Inclusive, uma fala de uma senhora no artigo que eu li era igualzinho à fala da minha avó, que os filhos e os netos não gostam, então a gente não faz. E ela não ia viver essa experiência por conta disso, mas aí veio a minha mãe, veio eu, e aí a gente começou a conversar com ela. E aí, beleza, eles começaram a namorar. Aí depois de um tempo, minha avó teve uma infecção urinária. Não sabia que era infecção, ela só começou a procurar um médico. E o médico, em momento nenhum, perguntou para ela sobre a sexualidade, sobre se ela estava tendo relações sexuais. E a gente sabe que tem uma relação, né, de infecção urinária com o sexo. E eu cheguei nela e perguntei, vó, o médico perguntou para você isso aqui? E ela falou, não, você acha? Por que ele ia perguntar isso e tal? E eu falei, você não precisa falar para mim se aconteceu alguma coisa, nem nada, só que se da próxima vez você for no médico e ele perguntar alguma coisa, não sei o que, você fala para ele. Aí ela falou, não, mas não aconteceu nada e tal. Aí, depois, na próxima vez que ela foi no médico, ela voltou com o diagnóstico de infecção urinária e com os remédios próprios para aquela situação. Então, eu acho que ela falou alguma coisa para o médico. E aí, depois, outro ponto que eu queria comentar também, né, desse relacionamento dela, é que depois ela começou a se sentir muito
vontade de ser mais atraente, sabe? Ela queria fazer procedimentos, ela começou a passar mais cremes, isso aumentou demais a autoestima dela. E que é também uma forma de sexualidade. E o último ponto que eu queria falar disso é que o Frank comentou que eles se negam a falar, né? A gente vai explicar da situação e tudo mais, por exemplo, do caso da infecção, e ela não queria por nada falar disso comigo. Só que ela ouvia, assim, sabe, falar. Aí eu comecei a falar com a minha mãe do lado, tipo que, ai, mãe, porque eu lembro que eu tinha infecção e tal, tal, tal. E aí ela só ficava ouvindo, sabe? E ela não queria admitir, mas ela ouviu e depois ela levou isso. Isso já me deixou feliz. Bom, esse foi meu depoimento, galera. Acho que é tu agora, Frank. Ei, não é eu nada, é o pessoal que tá na frente. Ei, caraca, baixaram tudo aí, eu acho que eu não fiz nada, né? Não. Então, acho que é que eu não eu tava eu acho que eu tô preparado. É que eu não tô muito, tá. É assim, é que eu queria falar muito interessante esse teu depoimento, viu? Que eu tava dando, eu achei interessante. Eu queria falar mais do uso do preservativo no idoso, né? Que, por exemplo, como é que, por exemplo, faz de conta em si que eu me apaixono pela Digníssima e a Digníssima passou da menopausa, a gente já tá velhinho, e a Digníssima pra mim é o amor da minha vida, né, velho? E eu nunca vou pensar que passei a vida inteira com ela e que ela vai me passar uma doença agora que eu não preciso mais usar o uso do preservativo, né? E aí eu fico pensando como que a gente vai entrar na vida de alguém para explicar que tem um risco de se contaminar com uma doença que talvez ela possa pegar de outra pessoa, assim, sabe? E eu fico pensando como que a gente vai, por exemplo, se a gente chega e fala que por mais que a gente ame aquela pessoa, a gente já passa uma confiança naquela pessoa que ela não vai fazer tal coisa. Mas como que a gente chega, é uma dificuldade que eu acho que a gente tem de chegar nessas pessoas e explicar que tem essa possibilidade. E aí, por mais que a gente chegue na maior humildade, é uma forma invasiva de chegar, porque vai ficar parecendo que tu tá falando, pô, a tua companheira, algum momento vai te trair. E aí o cara fica pensando, poxa vida, mas aí a minha é digníssima, é o amor da minha vida, ela nunca vai fazer isso comigo, tu entende? Só que é o seguinte, que ela faz, e aí depois que a pessoa descobre, não adianta mais como a gente agir depois que se contaminou, certo? Então, eu fico pensando como que a gente vai abordar isso, porque isso é uma polêmica meio braba, né? Como é que alguém vai chegar na minha vida e vai falar que a minha digníssima amor da minha vida vai me trair, tá ligado? É uma coisa macabra, né? Eu fiquei pensando e não achei nenhuma resposta, assim. Olha, a gente uma vez estava num negócio de saúde coletiva lá, que a gente estava numa ESF, e aí uma mulher chegou lá, né, e ela estava fazendo o tratamento do HIV, e ela disse que... Aí quando ela saiu, a enfermeira contou pra gente que ela descobriu por conta que... Ela descobriu que ela tinha HIV depois, por causa que o marido tinha traído ela. E aí, imagina, ela ter que passar pela traição e pelo diagnóstico de HIV, né? Então, deve ser bem, bem pesado. Acho que é a Graziela agora. Pode ir. Oi, gente, boa tarde. É sobre a questão, né, do envelhecimento no LGBT, né, que gera repressão para todos os lados, né, tanto no lado familiar, como no profissional, e também nas casas de repouso, agora que a Mariane falou, né, que é pouco repercutido, pouco discutido isso, né. E eu li em algum lugar, eu não lembro onde, diz que muitos idosos, né, eles se assumem, né, durante a fase adulta, enquanto jovem, mas quando chega na idade, né, da velhice, eles não assumem mais sua orientação sexual. Eles têm essa insegurança, né, do que as pessoas vão pensar, né, se ele vai assumir a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né, perante essas pessoas, né, e essas casas de repouso, muitas vezes que deveriam tratar bem esse idoso, eles não aceitam a forma com que esse idoso vai agir, né? E isso vai gerar pressões, seja nas questões religiosas, seja nas questões familiares e tudo mais, né? Então é um pouco complicado isso, né? Achei
é um assunto bem interessante, mas ao mesmo tempo é complicado, né? Quando você fala nessa questão de gênero, né? Porque as pessoas têm um pressuposto de que o idoso, né, como a doutora Isabela falou, é um assexuado, né? Ou seja, aquele vovô, aquela vovó não tem aqueles pensamentos, eles não têm, né, aqueles pensamentos sexuais, mas sim, eles têm como exercer essa sexualidade de uma maneira bem mais diferente, né, do que a gente imagina, né? Não aquela vitalidade enquanto jovens, né? Mas assim, de outras formas, seja no lado em outros elementos, quer dizer, no lado afetivo, no carinho, no toque, isso faz parte, né? Então, só que quando chega esse idoso numa casa de acolhimento, né, de repouso, essas instituições, por exemplo, elas têm muitos valores, e esses valores em si, eles entram em choque, né? Porque eles têm essa finalidade de tratar todo mundo de maneira, né, uniforme, né? E, assim, já é difícil quando se trata, né, de um idoso já heterossexual, né? Que nem toda heterossexualidade são iguais, e assim, e quando se trata de um idoso, por exemplo, né, um transexual, ele não tem a mesma trajetória de vida daquele heterossexual, então isso gera muita repercussão, digamos, é complicado, gera muitas opiniões diferentes, né, então é meio complicado discutir isso, né, porque o mal das pessoas em si, em não poder compreender esse assunto, né, é que esse ciclo de vida relacionado à sexualidade do idoso, ele não se interrompe, né, e ainda mais agora que estamos nos dias de hoje, que tem um maior estímulo, né, porque antigamente a gente não tinha essas cenas de novela, por exemplo, né, a internet, ela abrange muito esse lado também da LGBT idoso, né, e aí as pessoas pensam que não, a pessoa idosa entrou naquela fase, ele não tem mais o que fazer, né? Elas não pensam mais, elas não têm mais outros pensamentos relacionados a isso, né? Então isso gera vamos dizer, um preconceito, né, para esse lado que precisa ser, né, banido. Boa tarde, então, pessoal. Eu queria contar uma experiência pessoal, que foi com o meu avô. E o que acontece? Na época que ele ficou doente e tudo mais, que ele teve doença de Alzheimer. Então, foi uma situação muito difícil para a família, para se adaptar, porque a gente não tinha conhecimento, enfim. E essa questão da sexualidade era um assunto que era muito difícil de se falar. Por exemplo, como a Mariane comentou, né, a questão do familiar. Chegou uma situação que a gente levou ele no médico, e aí as minhas tias, no caso as filhas, ficaram ofendidas, porque aquilo não era pergunta a se fazer para ele. Ele não tinha mais capacidade física, digamos, em pensar nessas coisas, que ele não tinha mais, né, a mentalidade para isso. Então, às vezes, na própria família, né, a gente tem esse estigma de que o idoso, ele tem que bordar, ele tem que fazer alguma atividade física, e nada relacionado à sexualidade. Até a questão, eu li num artigo essa questão do idoso na utilização, né, quando ele vai buscar auxílio, quando ele tem questões de ejaculação precoce ou disfunção erétil, e quando ele busca o serviço, reclamando, fazendo queixa, praticamente, né, o profissional ri da cara dele e diz que aquilo ali não é para ele, que é desnecessário, sendo que as indústrias farmacêuticas, né, produzem uma imensa quantidade disso, e os idosos têm uma grande porcentagem que faz uso dessa medicação. Até num dos artigos eu achei bem interessante que eles falam sobre a questão disso, sobre a questão do preservativo, da utilização, que como o Frank e alguma das gurias falou, que, né, se cria esse tabu de que, nossa, já chegou numa certa idade, num certo ponto que não precisa mais fazer o uso. E aí até tem aqui num dos artigos que eu achei bem legal, que fala que... Deixa eu ver. Que, por exemplo, outro tabu, né, muito, que eu até presenciei numa prática em SF, que é a questão de uma senhora que ela era viúva, e aí por questão dela ter estado, né, em situação de viúva, sozinha, tudo mais, ela procurou o serviço para querer regular sua taxa hormonal, tudo mais, para buscar uma companhia, porque ela se sentia muito sozinha, tudo mais.
Ela sabia que ela deveria respeitar o falecido marido e tudo mais, mas ela queria seguir em frente. E aí eu lembro que uma das profissionais disse para ela, a senhora tem que se ocupar com outras coisas, que são mais do seu meio. E aí foi uma discussão que a gente, como acadêmico, acabou entrando para tentar pensar em outras formas de abordar o tema. E a questão da sexualidade, né? Eu li um artigo intitulado Sexualidade de Idosos Participantes de um Centro de Convivência, no qual eles realizaram um estudo voltado perguntando sobre as necessidades, as demandas em gerais desses pacientes, e aí eles chegaram na questão da sexualidade. E muitos, às vezes, tinham vontade de falar, mas tinham vergonha do que a pessoa ia pensar daquela concepção que eles tinham, né? Então, às vezes a gente não percebe, mas uma simples expressão da gente já bloqueia a pessoa de falar. Ela pode estar com vontade de te contar, olha, aconteceu isso e aquilo, e às vezes uma simples levantada de sobrancelha, assim, a pessoa já trava, não quer falar, acha que está errado, né? Até como teve uma situação até que eu cheguei a conhecer, que era um idoso que ele teve família, teve filhos, teve netos, tudo mais, e depois, uns 65, 66 anos, ele decidiu mudar a opção sexual dele. E aí a família se revoltou, achou que era errado, que ele não tinha mais idade para fazer isso, sendo que, né, era uma escolha dele, ele estava ciente do que ele estava fazendo, e eu acho que não tinha porque a família, só que, claro, a família ela não tinha uma concepção ou uma ideia do que é diferente, do que poderia ser benéfico para aquele familiar. Então, acho que esse tabu aí é uma coisa muito complexa dentro de casa que a gente cria, e depois, quando a gente vira profissional, a gente acaba levando essa bagagem e aí complica mais a situação. Gente, uma coisa, esse barulho aqui no fundo atrapalha muito? Não, tá bom. Mas só uma coisa que a Grazi falou, que eu li também no artigo, depois eu volto no que a Ju falou, é que é muita coisa, né, gente? Enfim, mas a questão que a Grazi falou de voltar ao armário, de idosos LGBTI, mas que voltam ao armário. E a literatura, ela dá 2 motivos muito grandes para isso. Primeiro vamos supor, nós somos jovens, em geral, a gente precisa de menos assistência à saúde, menos assistência financeira, a gente consegue trabalhar sozinho, só que quando a gente começa a envelhecer, a gente vai buscar esse serviço de saúde, a gente vai buscar outros serviços, e aí chega uma violência institucionalizada ali. Então, esse idoso chega no serviço de saúde, chega tentando algum direito que ele tem, e ele tem essa barreira. Então, de fato, ele volta ao armário para que ele sofra menos ao procurar esses serviços. Um outro motivo para a literatura dar para que esses idosos LGBT voltem ao armário vamos supor, lá na crise epidêmica de HIV, eles perderam muitos dos seus amigos e muitas das suas redes de apoio. Então, isso já é um rompimento. E também, grande parte deles não tem mais acesso e não tem mais a família, porque a família o negou, né, quando ele se assumiu, de fato. Só que isso é mais fácil de você levar quando você é jovem, por tudo aquilo que eu falei, né? A gente consegue, de alguma forma, com mais facilidade, conseguir levar a vida sozinho. Só que como lá, mais para frente, a gente precisa um pouco de mais de ajuda, esse idoso se vê tendo que voltar de novo ao armário para que ele tenha outras redes de apoio, como, por exemplo, o livro ele fala, muitos desses idosos vão ser cuidados por vizinhos, por outras pessoas, e até tem uma dificuldade para encontrar cuidadores que aceitariam cuidar, por exemplo, de idosos LGBT. Então, ele, de fato, volta ao armário, né, para isso. E entrando no que a Júlia falou também, né, essa rede de apoio e todo esse tabu que também acontece com idosos LGBT institucionalizados, né, porque a gente já sabe, a gente não costuma achar que os idosos têm sexualidade, e aí, quando junta isso com LGBT, é pior ainda, sabe? Eles encontram nas instituições um cenário de mais preconceito, de mais institucionalização, de preconceito, no caso. Gente, falei demais, perdão.
Achei interessante também a parte ali que a Julie falou sobre a questão dos avanços, né, da indústria farmacêutica, por exemplo, e da área médica também, que proporcionou uma melhor qualidade de vida no geral para o idoso e também melhorou a prática da sexualidade do idoso, né? Só que aí a gente tem um descompasso com essa melhoria na qualidade de vida e melhorias para a sexualidade do idoso, com o acompanhamento do profissional da saúde, né? Porque, e eu acho que o Michel falou antes ali da questão das campanhas de sexualidade ou de prevenção a ISTs. Sempre é voltada para o público jovem. Como a gente vem falando desde o início, pressupõe-se que o idoso não tem a sexualidade. Só que daí fica esse descompasso. Ao mesmo tempo, a gente está evoluindo, melhorando com reposição hormonal em mulher, Viagra no homem, que é motivo de piadinha, e nunca não é tratado como deveria ser tratado. Acaba sendo realmente motivo de piada, só que daí a gente tem essa evolução da medicina, ao mesmo tempo que a gente tem uma carência de suporte a essa população. Eu parei muito para refletir, inclusive chamei o Vitor para conversar sobre a questão de que não tem campanha, não tem nada de conscientização. Tu não vê uma campanha de uso de preservativo, de IST, com um idoso, com uma foto de um idoso. Tu não vê. Por quê? É só jovem, tu nunca vê nada direcionado para eles. E aí tem várias pesquisas ali que fizeram questionário com idoso e tal, e eles inclusive falam isso, que um dos motivos deles não usarem preservativo, eles entendem que tem que usar para prevenir a IST, para prevenir o HIV, a AIDS, mas eles dizem que não é necessário usar, tanto porque a mulher geralmente tem aquela concepção de que ela não precisa usar mais porque ela já não vai mais engravidar, ou tem muita concepção do que é um pouco que o Frank trouxe ali também, que é, eu tenho um parceiro fixo há muitos anos, eu não preciso usar. Só que a gente tem várias pesquisas recentes também do número crescente de infecções sexualmente transmissíveis em mulheres casadas. Acho que saiu um estudo agora há pouco. E isso aí não difere muito da população idosa. E aí, um dos motivos também que eles falaram de não fazer o uso do preservativo é da ausência de campanha. Eles dizem, tem as transcrições das falas, eles falam assim, mas isso quem precisa usar é jovem, a gente vê isso só para jovem, e aí isso vai de encontro também com o que o Michel falou, que as campanhas, onde eles procuram, onde eles recebem informação sobre isso, é pela TV, e na TV, isso, apesar de estar aumentando, a gente aumentar mais, cada vez mais a fala sobre isso, ainda não trata a sexualidade do idoso como deveria. Então, um somatório de fatores muito grande, que realmente daria 50 encontros. Concordo com a Bia. Vai, Carlos. Tipo, um outro ponto que eu tinha visto que eu achei legal, que já foi mais na parte do artigo fechado, né, que no meu caso era sobre o diagnóstico do HIV em idoso, o artigo trazia que mais frequentemente esse diagnóstico no idoso, quando acontecia, já estava associado ao desenvolvimento da AIDS mesmo. E aí, se a gente pensar no que tudo que a gente já falou agora, a gente dá para ver que isso faz bastante sentido. Tanto porque o idoso, como foi dito, tem uma dificuldade de informação, não todos, mas boa parte deles, em relação ao HIV, de não perceber quando ele se expôs ao risco e ir atrás de um teste rápido ou de ir lá e receber o tratamento médico adequado, a investigação médica que relacione ao HIV. E aí, quando se percebe que ele foi contaminado, ele já está desenvolvendo a AIDS em si, por sintomas mais graves, mais avançados, e não rotineiramente ou por desconfiança. E era isso só. Legal. Isso que a Raíssa falou é muito interessante do Viagra, porque, tipo, claro, o Viagra é uma substância muito importante em si pro idoso, né? Mas muitas vezes em si o idoso chega no atendimento de saúde e só sai com isso como se fosse uma coisa, por exemplo, da idade isso, sabe? E não é investigado muitas vezes a causa que leva ele a precisar usar essa substância. É que nem tu querer chegar com o rodo querendo secar a praia, tu nunca vai conseguir porque tu não chega na fonte da coisa, entende? Então, por exemplo, a gente nunca olha pro idoso, será que
lembrando que saúde não é ausência de doença, né? A saúde é uma coisa muito além disso. A gente nunca para e vê um exame físico, pô, será que ele não tá com algum problema na gordura abdominal ali que tá lesando, ele já tá idoso, será que ele não tá com indício de aterosclerose, será que ele não tá fazendo muita LDL oxidada, lesando a produção de óxido nítrico das células endoteliais? Será que ele não tá com algum problema que a gente pode resolver com uma qualidade de vida melhor, mudando os hábitos de vida dele? Ou será que só vale a pena a gente desistir do idoso e simplesmente dar um Viagra para ele, simplesmente acabou porque ele quer ter uma relação sexual e não promover a saúde como a gente é treinado para fazer? Será que é só o Viagra que importa mesmo? Ou será que dá para a gente contornar sem precisar do Viagra? Claro, Viagra agudamente é muito legal, mas será que vale a pena ficar usando Viagra por 10, 15 anos para ter uma relação sexual? Ou será que dá para a gente repor os hormônios, testosterona para aumentar a libido? Será que não dá para aumentar os hábitos de vida saudáveis desse idoso para ele conseguir ter uma relação sexual saudável sem precisar dessa substância? Será que não é alguma coisa interessante da gente ir lá em vez de chegar e tentar enxugar a água que a torneira tá tentando... Claro que é muito interessante a gente secar a pia, mas será que não é legal também a gente fechar a torneira para ela não molhar a pia, né? É uma coisa muito interessante da gente fazer também, né? Então, tipo, agora que você falou isso, eu fiquei me perguntando, a gente não pergunta nem na anamnese simulada sobre a sexualidade de uma pessoa jovem. Agora imagina, tipo, investigar toda a causa de uma falta de libido e tudo mais no idoso. Tipo, é uma coisa que realmente é um problema que precisa ter uma maior visibilidade. Agora, quem acha que é a Grace? Eu tava pensando agora disso que vocês falaram do Viagra, né? Tipo, a gente pensa que o paciente idoso chega no médico, mas em geral, os idosos que tomam Viagra, eles não foram receitados, entendeu? É algo que é por conta própria. E aí, a situação acaba sendo muito pior do que, ele tem IST, por exemplo. O Viagra faz mal pro coração, sabe? Então, eles tomam por conta, o profissional não aborda isso, é um tabu, e ainda ele pode acabar tendo outros problemas. Então, esse tabu da sexualidade, tipo, vai muito além de uma infecção sexualmente transmissível, sabe? E tem outra coisa que eu não sei se foi falado isso, se foi falado, desculpa repetir, mas a questão do preservativo também, eu vi que por uma questão cultural mesmo, né, dos idosos, tipo, de quem é idoso agora, não ter tido uma educação sexual em relação ao preservativo. Então, eles não sabem como usar preservativo. Então, assim, é difícil também exigir uma proteção se aquilo não é nem explicado. Como tá ali no serviço a camisinha, né? Mas ele não sabe nem como usar, entendeu? Então, tem isso também, que precisa educação em saúde, né, gente? Não tem. Então, acho que na nossa geração, eu não sei quem aqui teve educação sexual, né? Que o professor realmente ensinou tudo isso. Mas, assim, a geração dos idosos de hoje era muito dura, sabe? Nunca se falava sobre sexualidade, se falava com os homens, porque não era uma coisa que se tratava com as mulheres, então a maioria das mulheres nunca falou sobre isso com a mãe, ela só foi descobrir sobre sexo e sexualidade durante o casamento, depois que casou. Então, é muito difícil, né? Você descobrir o que é um preservativo, como que usa um preservativo, depois que você já tem, por exemplo, um diagnóstico de HIV. Pode falar, Jack. Num desses artigos que eu estava pesquisando ali sobre a questão do uso de preservativos no idoso, a gente tem a questão que eu estava pensando nisso sobre quando a Raiz estava falando. Não tem a campanha e, além disso, é algo que a gente às vezes é muito subjetivo, né, que a gente não pensa, que um dos relatos dos idosos que tinha é que eles escolhiam não utilizar por causa já de questões fisiológicas, a gente sabe, com o avanço da idade já a questão hormonal que o Frank gosta ali, né, o desempenho, tem os problemas de ereção e tal, acaba prejudicando e potencializando. Então, algumas vezes eles escolhem não utilizar justamente por isso, para manter a ereção, para não perder a oportunidade, digamos assim, e aí entra um pouco mais abaixo ainda a discussão, como que a gente vai fazer isso, né? Porque se a gente fala que ele tem que usar, mas se ele utilizar, ele não consegue ter o ato sexual. Então, aí entra uma outra discussão de que maneira que a gente vai agir isso, né?
como que a gente vai abordar isso, como que a gente vai tratar disso? É mais a sensibilidade, né? O cara não consegue dar a bimbada com sucesso, né, cara? Então a sensibilidade ali no preservativo ali, né? Falta sensibilidade, por isso que ele não tem um estímulo na glande ali para ele conseguir em si manter a ereção, né? E aí meio que ele prefere, pô, vou tirar, vou desencapar vou desencapar e prefere muitas vezes usar sem, né? E aí muitas vezes por causa disso, né? E aí é uma barreira mesmo, né? Mas a Então, questão, Frank... Pode falar, Pia. Não, eu só ia comentar, eu acho que a questão é que tem muito adolescente também que dá essa desculpa de ter pouca sensibilidade e não usa preservativo por causa disso. E isso não é justificativo, não é mesmo? Não, concordo contigo, com certeza, né? A gente tem aí para isso, né? Os médicos estão aí para isso, todo profissional da saúde está aí para isso, né? Pode falar, Isa. Vai falar aqui, não? Não, que eu ia falar dessas alterações fisiológicas aí que o Michel trouxe também, da questão da mulher mesmo, que tenha muita questão tanto da fisiologia, pelo próprio envelhecimento, né? E como também pelos muitos remédios que geralmente a pessoa acaba tomando, porque toda aquela polifarmácia na rádio dessa semana, que as pessoas tomam muitos remédios que acabam também interferindo não só na libido, mas também na questão fisiológica mesmo da sexualidade. Tem a questão do ressecamento, por exemplo, vaginal nas mulheres. E isso é um fator de risco para infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente sabe que com o ressecamento ali vai acabar ficando mais propício de acontecer alguma abrasão, algum ferimento, e isso aí acaba sendo porta de entrada para infecção sexualmente transmissível muito mais fácil do que se fosse sem uma porta de entrada, assim, sem uma ferida, né? Então, tem esse somatório de coisas que a fisiologia acaba alterando não só a expressão da sexualidade da mulher, por exemplo, aqui nesse caso, mas também propiciando um aumento da infecção, né? Porque achei interessante que num estudo que eu li ali, era de 2010 a 2014, trazia que o Sul era o segundo estado, a segunda região do Brasil com maior número de idosos com IST. Só perdia para o Sudeste, que também é muito mais populoso, né? Então, fica aí mais ou menos, né? E aqui também na região, não sei se você sabe, mas acho que aqui, Uruguaiana, fronteira, são muito altos os índices de IST. E não sei se existe algum estudo sobre idosos, mas geralmente quando é na população geral, né, acaba tendo um reflexo também na população idosa. Amiga, eu ia falar uma coisa em relação a gênero, já que você começou a falar sobre as mudanças fisiológicas no corpo da mulher. O primeiro artigo que eu peguei para ler falava justamente disso, de como a sexualidade na velhice era entendida em sentidos bem diferentes entre homens e mulheres. Os homens, eles se frustravam muito a partir de uma pesquisa, né, que eles fizeram uma entrevista com os homens e mulheres idosos, e os homens, eles se frustravam muito por causa da por causa da impotência sexual, por chegarem lá e não terem a mesma vontade, a mesma garra, né? Na questão que o Frank falou, na bimbada. Então, eles ficavam muito frustrados. As mulheres não. As mulheres, por outro lado, elas consideravam natural essa perda da sexualidade. E isso é muito louco, porque elas foram criadas assim. Elas já foram criadas, como acho que foi a Clícia que estava falando da questão, que elas nem eram passado para elas com a questão da sexualidade, que elas só aprendiam quando elas estavam na primeira vez delas, no meio ali do casamento, no início do casamento. Então elas foram criadas e hoje é um reflexo de como que elas foram criadas, né? E isso é muito louco. E além disso, uma coisa interessante que eu também vi nessa mesma leitura, a questão da sexualidade ela ser muito ligada à juventude e à beleza. Isso também reflete uma coisa muito social. O corpo da mulher tem que ser muito embelezado, né? Endeusado, muito
relacionado à juventude. Então, querendo ou não, ainda tem essa questão do estereótipo, do padrão, do externo, né? Que a mulher também sofre com a questão da velhice. Por isso, essa busca incessante, essa busca incontrolável por cada vez mais querer parecer com um corpo jovem, também está relacionada à sexualidade. Eu achei legal essa questão que o corpo do idoso é eu não sei falar, deserotizado. E isso é muito real, né? Justamente porque a sexualidade está relacionada à juventude. E isso que você falou... Perdão. Desculpa, eu nem vi. Mas rapidinho. Isso que a Maria falou, né, vai entrando muito na cabeça dos idosos e eles não se permitem, sabe? Eu vejo que, por exemplo, no caso da minha avó, ela só foi se permitir a se achar atraente e a buscar uma coisa mais dela depois que esse namorado entrou na vida dela, sabe? Depois que ela começou a conversar com a minha mãe sobre sexualidade, sobre processos de beleza, assim, depois que ela foi começar a namorar, porque foi uma época que eu acho que hoje em dia tá muito mais aberto para se falar disso, né? E é uma época também que a minha mãe tá mais aberta a falar com ela, meu avô não tá mais presente. Pode falar, Amy. É rapidinho, uma coisa que a Maria falou sobre essa questão da erotização. Depois, se vocês quiserem ver naquele livro que eu falei, tem uma parte que ele fala de orgulho grisalho. É como se fosse um movimento que surge a partir dali de questão de aposentados, movimentos sociais, mas, enfim, esse orgulho grisalho vai surgir para, de fato, erotizar o corpo dos idosos. Então, esse vai ser um assunto que vai ser debatido e é como se fosse a intenção deles mesmo. Depois vocês quiserem ler lá, é bem legal. Pode falar, Julie. Então, remetendo ao que a Raíssa tinha falado, a gente teve uma situação numa das práticas que a nossa paciente, ela tinha realizado um procedimento de esterectomia, ela já tinha uns 60 e poucos já. Não me recordo bem a idade, mas ela já estava na faixa etária idosa. Só que o que acontece? Além dessa esterectomia total que ela teve que realizar, ela tinha que seguir com uma reposição hormonal, ou seja, na qual ela precisava fazer uso de medicações e uso de uma pomada vaginal. E por questão do marido querer ter relações sexuais frequentemente, ela se omitiu, no caso, se privou, no caso, de realizar o tratamento da maneira adequada para não... como vou explicar? Não deixar as demandas do marido não supridas, como quem diz, não, a gente já está numa certa idade, ela até comentou, né? A gente já está numa certa idade, se eu não der assistência, ele vai procurar outra, depois ele vai me deixar sozinho. Então também tem essa questão também, que às vezes os parceiros eles não revelam para o outro a situação que está acontecendo ou que está afetando eles por questão de abandono. Como num dos artigos, né, uma das idosas ela era portadora de HIV e ela não contou aos parceiros porque ela tinha medo de que eles abandonassem ela, de que ela não tivesse mais nenhum parceiro devido ao tabu do acometimento dela. Então, acho bem interessante. Isso é bem interessante, né? Porque vai muito de encontro com o que a Clícia trouxe também sobre, por exemplo, ali, porque o amor em si é tão importante na relação do idoso ou de qualquer relação em si, que até os artigos científicos já demonstram isso, que claro que não é o que define, mas uma pessoa em si que tem um amor na sua relação, um amor pela pessoa que está no seu lado, o próprio Guyton já diz que tu tem um estímulo sexual mais elevado do que o normal, tu tem um estímulo sexual para chegar ao orgasmo muito maior. A mulher, principalmente, que é mais difícil de colocar a mulher no orgasmo do que o homem, a mulher ela se sente mais à vontade, ela consegue em si, quando ela tem o amor platônico, o amor aristotélico e o amor de Cristo, todos unidos em um só, pela mesma pessoa,
os artigos já dizem em si que esse estímulo sexual, claro que não é o que define, tem como a mulher sentir prazer sem o amor pela pessoa, isso é sem dúvida, sabe? Mas quando a mulher em si sente o amor pela pessoa, ela em si, ela consegue em si ter uma relação prazerosa com o seu amado em si, né? E Santo Agostinho também dizia isso também, e os artigos só vêm comprovando isso também, né? Isso é muito interessante em si, do que a Clícia falou. De sentir, por exemplo, quando uma pessoa entra na nossa vida, parece que se rejuvenesce, parece que reformula a nossa vida, assim, sabe? Parece que depois que, por exemplo, quando a gente perde um ente querido, a gente tem as fases do luto, né? Parece que todo mundo acabou e chega aquela pessoa e rejuvenesce tua vida, assim, né? Isso é muito importante, porque sem amor em si na nossa vida, a nossa vida sexual praticamente já perdeu uma parte dela, assim, sabe? Tá mutada, amiga. Oi, tudo bom? Gente, eu ia falar um pouquinho dessa questão das meninas estavam falando ali antes, que alguns idosos LGBTQIA+, acabam meio que, eles eram assumidos, né, perante a sociedade e acabam meio que retrocedendo, digamos assim, voltando atrás, por causa de todo o medo, né, de todo o estigma, de todo o preconceito. E tem também casos em que eles nunca se assumiram na vida. Então, é como se eles estivessem presos ali, né, sem se libertar a vida inteira. E aí isso também é muito ruim, é muito triste, porque eles não tiveram nenhum momento de, sabe, serem livres e poderem ser quem eles realmente são. E aí, gente, peraí que o chat fica aparecendo e aí eu acho que é alguma coisa, mas não é. Quer dizer, é alguma coisa muito importante, mas não é em relação assim ao que eu tô falando, que eu tenho que parar o que eu tô falando errado. E aí eles falam dessa questão de que os idosos de hoje em dia são idosos que pegaram a fase, tipo, uma fase muito tenebrosa, a fase da ditadura, a fase de muita repressão. Então, são idosos que tendem a ser mais inibidos nessa questão de tentar se assumir, porque eles têm esse medo, porque aí eu entro com um negócio que eu queria muito falar, é uma indicação que eu encontrei no YouTube, que é do projeto #Colabora, que é idoso... Gente, eu vou mandar certinho, mas é meio que uma série documental de idosos, né, maiores de 60 anos, LGBTQIA+, que se chama Corpos que Resistem. E aí, eu acho que é o segundo episódio, é de uma mulher trans, que fala muito isso, ela conta tudo que ela passava na ditadura. Assim, eu até assisti agora um pouco antes do encontro, e é uma coisa, assim, muito pesada, sabe? Dá um sentimento ruim, porque ela conta tudo que ela passou, assim, na vida. E coisas, assim, absurdas, de ela falar que ia no açougue de manhã para comprar carne, e a polícia prendia porque ela estava vestida de mulher, no caso, né? Era um homem travestido de mulher, então a polícia prendia, e ela só saía da cadeia se ela colocasse roupas masculinas. Senão ela ficava lá para sempre. Então, assim, essa quantidade de repressão em relação a essa sexualidade também é muito ruim e impacta depois esse idoso hoje em dia, né? Ele não tem vergonha de se assumir por todo o histórico que já existiu no Brasil e ainda existe, né? Mas falando daquela época que era algo, assim, realmente fora de série. E aí, outro ponto que eu ia falar, que eu esqueci. É dessa questão da sexualidade que a Cli estava falando. Já estou 2 horas falando, mas já estou acabando. Que era esse ponto que a Cli estava falando da avó dela. Que ela teve vontade de se arrumar, de se, né, passar batom e usar as coisinhas dela. Que isso tem tudo a ver com sexualidade. E quando a gente traz para os idosos LGBTQIA+, quando a gente fala ali dos idosos trans, isso é muito importante. Nesse documentário também, que eu vou botar ali para vocês, eu não lembro o nome dela, mas ela fala de, eu não sei se era Ana ou Tereza, mas é porque tem outro episódio aí, tem vários nomes. Mas ela fala que ela parou de se arrumar, de usar pulseiras, de passar batom, justamente por causa de tudo que ela já passou na vida, sabe? Ela tacaram fogo na casa dela. Então, assim, inúmeras coisas que vão reprimindo esse idoso, principalmente esses idosos, agora falando, né, idosos do grupo LGBTQIA+, que eles acabam se reprimindo, então, não só na questão que a gente já falou também ao longo de toda a discussão, não só na relação do ato sexual em si, mas em toda a sexualidade desse indivíduo, em como ele se enxerga diante do mundo, em como ele se veste, os trejeitos, enfim, absolutamente tudo, né?
Eu ia falar mais do Pode falar, Clícia. Ai, tá, desculpa. Não, eu ia falar para tu falar. Ah, tá. Ô, Larissa, se quiser falar antes, eu ia falar do diagnóstico, tem nada a ver com isso daí. Então, eu vou falar, Frank, mas é rapidinho, tá? Mas é uma coisa que vai muito em contra com o que a Sabre falou também, em relação às pessoas aos idosos LGBTIA+, é que tudo isso vai refletir em índices de saúde que são piores do que idosos no geral, né? Então, aqui ele dá alguns exemplos, eu vou roubar aqui, porque eu anotei, porque são bem importantes, mas os idosos LGBTIA+, eles têm menor controle de doenças crônicas, como diabetes e depressão, eles realizam menos exames preventivos, como a mamografia e Papa Nicolau. E aí, ele dá 3 exemplos, que assim, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque se não for a gente profissional da saúde, quer dizer, um dia, né, serei, que vai tentar mudar ou falar sobre isso, mas ele dá 3 tipos de coisas que são determinantes para que isso aconteça. Primeiro, no serviço de saúde, ele fala que a gente tem barreiras organizacionais. Então, quer dizer o quê? O nosso serviço ele não está organizado de uma forma que inclua esses pacientes. Então, ele geralmente é organizado de uma forma cisnormativa e heteronormativa. Então, a gente vai entrar ali num OBS e vai ter um banheiro de mulher e um banheiro para homem e acabou. Os profissionais de saúde, muitas vezes, não respeitam os nomes sociais, então há esse pouco respeito, né? Enfim, ele é organizado de uma forma a não respeitar todas as diversidades. Uma outra coisa que tem são as barreiras relacionais. Então, é como esse profissional da saúde vai tratar esse paciente. E isso vai muito com o que a gente falou, com o preconceito que a gente mesmo tem e não fala sobre isso, ou de fato não se aprofundar nesses assuntos. E também tem uma barreira de contexto, né? Que, tipo, a gente tem que pensar que a gente está falando de idosos LGBT e a gente, assim como nós temos diversas pessoas, a gente tem diversos contextos de idosos LGBTs. Então, isso entra, de novo, raça, classe e outras coisas. Inclusive, de novo, é porque, gente, esse livro é muito bom. Ele tem um capítulo só sobre idosos LGBTI+, e negros e pardos. E se a gente pensar nisso, a gente vai ver que tem outros contextos que vão influenciar muito em como esse idoso vai ser tratado. Então, se a gente tem dados que dizem que idosos LGBTI+, pretos ou pardos vão sofrer mais violência, vão ter menos acesso ao serviço, porque é isso, né? As coisas vão se sobrepondo uma à outra. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito nesses 3 tipos de barreira: contextual, relacional e organizacional, que é muito importante. E falei demais de novo, né, gente? Perdão, eu me empolgo. Eu vou falar um pouco do diagnóstico em si, que é a minha parte, eu acho, que o diagnóstico em si do HIV seria mais pelo... Claro que a gente tudo começa em si, se a gente não sabe, que o paciente não relata e tal, né? A gente tem que ter um histórico clínico bem detalhado, né? A gente tem que ter a nossa parte da anamnese, exame físico ali, a gente tem que detectar ali, né? Perguntar em si por que a gente está... por exemplo, se a gente está desconfiando em si da imunodeficiência adquirida em si, perguntar o início disso. Claro que a gente não pode confundir também as tábuas, né? A gente tem que perguntar o histórico familiar para ver se não tem algum familiar dele que tem algum problema genético na imunologia deles, né? Para a gente não confundir, certo? E uma forma em si da gente não, por exemplo, deixar o paciente em choque, claro que não dá para confirmar o diagnóstico, seria, por exemplo, pedir para olhar o hemograma, que muita gente faz o hemograma normal, assim, né, que pelo hemograma dá para te ter uma ideia, assim, se o paciente tem, mas claro que às vezes em si o paciente pode ter o soro positivo em si não aparecer em hemograma nenhum, certo? Isso não é uma coisa que define em si se o paciente tem ou não HIV, né? Mas em si a contagem em si seria mais pelos leucócitos lá, né, porque o HIV ele começa a atacar as células auxiliares dos linfócitos T lá de CD4+, né? E aí a pessoa em si que tem a imunodeficiência adquirida em si, ela tem uma deficiência nesses linfócitos, e a imunidade da pessoa começa a decair por causa disso, né? E o hemograma dela nos leucócitos seria praticamente baixo, né? Por isso que a gente detectaria.
Gente, aí agora a Grace finaliza pra gente, porque a Mari tem uns recadinhos para dar. Tá, é bem rapidinho. Eu só queria falar em relação a essa coisa do diagnóstico, né? Acho que para começar é importante a gente enfatizar, né, que HIV, sífilis, sei lá o que for, não tem cara, né? Então, tipo, não tem como suspeitar olhando para a pessoa. E outra coisa que é também quebrar um tabu, né? Nada impede de um idoso vem consultar, tu pedir um teste rápido, sabe? A pessoa fala que tá tendo relação. E assim, uma coisa que eu aprendi muito na prática agora, por mais que a pessoa jure na tua frente, eu não tenho relação, ou eu tenho relação, mas eu transo com preservativo, sei lá, qualquer coisa assim. Tu tem que duvidar, entendeu? Até tu ter um exame que te prove isso. Então, isso também é quebrar um tabu, pedir um teste rápido, sabe? É o básico, assim, eu acho que é um passo muito importante para começar a mudar isso. Era isso. E é uma coisa muito fácil e rápida de se fazer, que pode ajudar demais na saúde do idoso, né? Pode falar, Lorena. Isso que eu disse, eu podia falar. É bem rapidinho comentar uma coisa que a Lari trouxe, que eu achei bem interessante, eu estava tentando achar aqui de novo para falar certinho, sobre um artigo que eu li, que é um ramo da gerontologia, que seria a gerontologia LGBTQIA+. Só que esse artigo, ele é uma revisão integrativa desse ramo da gerontologia, e ele critica muito que dentro desse ramo tem muita divergência, perguntas de por que tratar, né, o envelhecimento LGBT de forma diferente do envelhecimento heteronormativo. Só que eles criticam muito que muitas dessas pesquisas, né, elas são feitas com apenas gays, brancos, de classe alta, e que tiveram uma alta escolaridade, ou seja, eles tiveram oportunidades de se envolver na comunidade LGBT e ter mais, assim, esse empoderamento de assumir a sua orientação sexual. E não se desenvolvem pesquisas em outros sentidos, por exemplo, porque quando a gente fala comunidade LGBT, a gente acaba esquecendo que dentro de cada letrinha dessa tem outra comunidade muito ampla, que, por exemplo, a comunidade gay, ela é tratada com mais ênfase do que a comunidade lésbica. Então, eu achei bem interessante, só que daí, bem o que a Bia tinha falado, daria muita discussão em cima disso, e eu acho, já agradecer, eu adorei esse tema, e eu acho que a gente vai ter que trazer ele de novo, porque foi uma oportunidade muito boa, né? Se não fosse aqui, onde que a gente ia debater sobre isso? A gente vai sim, com certeza. Inclusive, eu acho que vamos até trazer para a rádio, se der tudo certo. Então, muito obrigada, viu, pessoal? Gostei muito do encontro de hoje. Acho que fluiu, né? O que vocês acharam? Foi gostoso, né? Conversar sobre esse assunto. E é um assunto que realmente, tipo, se não fosse por aqui, eu acho que ia ser muito difícil eu ir atrás, por conta do tempo e tudo mais.